A economia brasileira teve uma queda de 3,8% no ano passado. É a maior recessão em 25 anos. Na conta do Produto Interno Bruto, o PIB, entraram os valores dos bens e serviços que a nossa economia produziu no ano passado. Olhando pelo lado de quem produz, a indústria levou um tombo de 6,2%, o maior dos últimos 19 anos. Nesse mesmo período, o setor de serviços nunca tinha caído. Ele engloba os bancos, supermercados, cabeleireiros e é o que mais emprega no Brasil. Só a agropecuária se salvou com o aumento da colheita de milho e soja. Pelo lado das despesas, caíram tanto os gastos do governo quanto o consumo das famílias, que é o grande motor da economia. E os investimentos encolheram 14%. Os empresários deixaram de comprar máquinas e equipamentos, um sinal de preocupação com o futuro da economia. O PIB só não foi pior por causa das exportações, que subiram 6%, com o real valendo menos. E o que todos esses números traduzem é a realidade de milhões de brasileiros que têm sofrido os efeitos da crise todos os dias. O ano de 2015 e o sonho de uma década estão terminando agora para a Selma. Então, meninas, eu estou aqui com aviso prévio de vocês. Infelizmente, não vai dar para a gente continuar mantendo a loja aberta. Elas já sabiam que seria assim, mas ouvir e ter a certeza de que não tem mais volta é sempre muito difícil. Tenho filhos. E agora? Para me arrumar trabalho? Onde que vai ser? Qual a idade dos seus filhos? Eu tenho uma de 9, um de 5 e um bebezinho que fez 1 ano agora, dia 20. Você não tem ninguém para te ajudar? Não. A Selma não teve escolha. Em 2006, ela investiu as economias de anos de trabalho na loja de acessórios femininos, num dos shoppings mais movimentados do Rio. Gastou R$500 mil para montar o negócio. Hoje você está saindo com dinheiro ou está saindo devendo? Eu estou saindo devendo 200 mil. Até 2014 foi tudo muito bem, movimento super bom. Mas quando 2015 chegou... Maio, mês das mães, que é o meu segundo Natal, né? Já foi péssimo. Agora a situação ficou insustentável. Manter 4 funcionárias e ver elas passarem o dia todo trabalhando para vender R$39, R$79, é muito triste. A Selma vai fechar a loja daqui a 30 dias. E daqui a 30 dias a Lidiane vai estar desempregada. Ela, que já tinha cortado o cinema da Ana Clara, agora tem que economizar também na mercearia do seu Albino. O feijão está bastante caro, já não levo mais, como eu levava antigamente. O seu Albino também está sentindo o baque do lado de lá do balcão. Há 37 anos já aqui, no mesmo lugar. Já passamos por várias fases, boas, não tão boas, mas essa. Até o ano passado, a mercearia tinha 6 funcionários, restou 1. Tinha um caminhão e 2 carros para entregas, tudo desativado. E o reflexo disso, claro, já chegou aos fornecedores do seu Albino. Eu não compro de outros, comprava 100, compro 10 e vai por aí. E aí o outro também já está sentindo o efeito? A indústria do mesmo jeito. Efeito cascata, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. A gente pode imaginar a economia como um grande círculo formado por todos nós. Aqui estão a Selma, empresária, a Lidiane, trabalhadora, o seu Albino da mercearia, o Estado que arrecada os impostos. Agora, quando elos desse círculo, quando pessoas perdem o emprego, quando empresas perdem a força ou desaparecem, essa roda gigantesca, que é a economia do país, vai ficando fraca e passa a girar cada vez mais devagar. E aí, todo mundo sai perdendo. O PIB não é nada mais que o retrato do que essas pessoas estão vivendo. A gente tem aí um problema gravíssimo nas contas públicas brasileiras e nenhuma perspectiva de solução a curtíssimo prazo. Então, isso é algo que está minando a confiança do empresariado, dos consumidores. E aí é um círculo vicioso, porque se o consumo cai, a produção cai. E aí o desemprego aumenta de novo. Nesse ambiente, os investimentos, que significam que aumento da capacidade produtiva, eles também despencam. Círculo que tomara seja interrompido logo. A esperança o senhor não perde? Não, jamais. Jamais. E nós ainda vamos ter dias muito bons para trabalhar, para ganharmos algum dinheiro. É isso aí. Assim espero. Obrigado, viu? Boa sorte. Muito obrigado. Além desse encolhimento que a gente viu aí, que elimina empregos, a nossa economia ainda tem passado por outro problema grave.
Não é só recessão. Os brasileiros enfrentam também uma inflação alta e persistente. Dobrou o preço. Antes eu gastava, sei lá, R$200. Hoje em dia eu gasto 400. Tenho notado uma grande diferença em leite, carne e ovos. Há uns 5 anos atrás, com R$50 a gente saía com muito sacola na mão. Hoje, R$50 você não enche uma sacola no mercado. Com a recessão, a inflação tinha que ser baixa porque tem menos gente comprando. Mas este ano ela começou alta porque ainda reflete a do ano passado, quando a inflação foi de 10,7%. Mais da metade veio do aumento do dólar e do forte reajuste de preços controlados pelo governo, principalmente energia. Esse ano, muito provavelmente, o que a gente vai ver, por exemplo, na conta de energia elétrica, é uma conta de energia elétrica subindo muito pouco ou até não subindo nada. A gente espera que a inflação desacelere e tem todos os motivos para a inflação ela cair esse ano. A previsão dos economistas é que ela reduz um pouco, abaixo dos 8%. A combinação de inflação, recessão e desemprego subindo cria um cenário desanimador. Estamos no começo de março e muita gente já considera 2016 um ano perdido. Dá aquela sensação de que a crise não vai terminar nunca. Mas se a gente olhar para a história econômica do país, vamos ver que já passamos por várias recessões e em todas elas, em algum momento, o Brasil se recuperou. Nos últimos 115 anos, o Brasil passou por 9 crises econômicas importantes. Guerras mundiais e crises financeiras provocaram 4 recessões de 1900 até 1943, como aparecem neste gráfico de PIB per capita, que é a divisão do PIB pelo número de brasileiros. Depois tivemos ciclos recessivos no forte ajuste feito pelo regime militar, na crise da dívida externa, no confisco do Plano Collor, na crise da Rússia e a adoção do câmbio flutuante, e a de agora, que começou em 2014 e promete continuar este ano. Este economista reforça que toda crise tem o seu fim. Como é que o Brasil saiu de recessões anteriores? Com uma forte ajuda das exportações. A recessão vai criando alguns elementos que facilitam a retomada, seja redução de custos, que reforçam a competitividade, seja redução de inflação, mas a gente sabe, pela história, que as recessões não duram indefinidamente. Mesmo as mais graves, como a da Argentina no começo desse milênio, tem uma hora que se esgota. O Ministério da Fazenda atribui esse resultado do PIB a uma série de fatores. A queda no preço dos produtos que o Brasil exporta, a crise hídrica, o reajuste das tarifas, como da energia elétrica, por exemplo, e também o esforço para pôr as contas públicas em ordem. O líder do governo no Senado falou sobre a recessão. Houve falhas na condução da política econômica, o governo procurou ao máximo, ao longo dos anos de 2010 a 2014, conter os riscos da crise internacional. Parece que esses estímulos foram dados de uma forma, eu diria, excessiva. Isso terminou produzindo um desequilíbrio fiscal, orçamentário para o país e, obviamente, que contribui para a crise. A oposição culpou o governo pela queda do PIB. Isso não é o resultado da crise internacional. Só o Brasil está caindo dessa maneira. Isso é o resultado de erros e erros cometidos pelo governo ao longo desses anos e principalmente pelo partido do governo, que não tem a menor ideia da gravidade do problema, aliás, e pouco se importa com a gravidade do problema.